Existem muitos vídeos apontando diferenças entre psicanálise e psicologia, mas a diferença mais importante costuma ser deixada de fora. Não sei se os autores desses vídeos não conhecem essa diferença, ou se a conhecem, mas não lhe dão a devida importância, ou ainda se ficam com receio de apontar. Falam sobre como é a formação, onde se estuda, onde se pode trabalhar. Falam que a psicanálise nasceu de Freud como um tipo de prática para tratamento de transtornos médicos, que depois foram descobertos como transtornos psíquicos, e que ela tem como foco de interesse o inconsciente. Só que nessas formas de apresentação, que estão corretas, a coisa acaba ramificando muito e a diferença principal é perdida. E aí, as características singulares da psicanálise começam a ser apresentadas sem dar ênfase no fato de que todas essas características estão dentro dessa diferença essencial. Quer saber que diferença é essa? Continue acompanhando o vídeo. No Brasil, a psicanálise está inserida no meio da psicologia na forma de disciplina fortemente presente nas faculdades de psicologia, de forma que os alunos são, desde o começo do curso, acostumados com essa presença simultânea. Eles naturalizam essa concomitância e não são estimulados a pensar criticamente sobre as diferenças entre as propostas psicanalíticas e psicológicas. Mas a diferença que esse vídeo vem destacar é central e ponto de partida para todas as outras. Essa diferença central gira em torno de um conceito: a ciência. Vamos falar brevemente das semelhanças e coincidências, só para contextualizar. Para simplificar, vamos considerar a psicologia como uma coisa só, mas tendo em vista que, na verdade, existem diversos ramos de psicologia. Vamos considerar como uma coisa só, porque elas se igualam naquilo que as diferencia da psicanálise, que é a proposta de cientificidade. Psicanálise e psicologia, então, são disciplinas que pretendem estudar o funcionamento do ser humano em seus atributos comportamentais, emocionais, psíquicos e sociais. E ambas pretendem propor formas de trabalhar em prol da saúde mental, ou seja, ambas têm propostas clínicas. A diferença mais importante é que a psicologia se esforça por ser científica. Para muitas pessoas, essa diferença pode parecer muito abstrata e então sem importância, mas não é. Porque essa proposta de ser científica leva a todo um método rigoroso de produzir conhecimento. Esse método, tanto para desenvolvimento teórico quanto para prático, envolve levantamentos de dados, experimentos com manipulações de variáveis, testagens de hipóteses, uso de estatística. A psicanálise dispensa tudo isso, e em alguns casos até desmerece tudo isso, e trabalha em cima de interpretações, metaforizações, simbolismos, elaborações e reelaborações de textos. Ainda assim, com essa explicação, pode ficar parecendo para algumas pessoas que está muito abstrato e, portanto, indistinguível. Pois então, toda essa complexidade que a psicanálise envolve não significa também que ela é uma ciência? Não, porque isso aqui é diferente disso aqui. A importância básica da ciência, que resume tudo isso dito acima, está em alguns postulados simples. É preciso evidenciar aquilo que se afirma. Evidenciar é mais do que apenas argumentar a respeito de algo. E essa diferença é central porque daí derivam formas de estudar diferentes. O que se chama de pesquisa são coisas diferentes nos dois ramos, ainda que sejam sobre o mesmo assunto. E aquilo que é aceito como explicações encontradas tem natureza bastante diferente. Essa diferença pode ser encontrada em todo o território em que as duas disciplinas atuam. Como que um profissional deve se comportar num consultório,
os objetivos e possibilidades de um tratamento clínico, como se dá a classificação dos transtornos psicopatológicos, as teorizações sobre a natureza e o surgimento desses transtornos, aplicações na educação, etc. Ou seja, se por um lado psicologia e psicanálise possuem de forma geral os mesmos objetos de estudo, o funcionamento psíquico do ser humano e suas manifestações, tanto individuais quanto sociais, a diferença fundamental entre elas está bem na base de como elas funcionam. E aí as diferenças se ramificam em quase todas as suas manifestações. As disciplinas que se pautam pela proposta científica entendem que não devem apoiar seu conhecimento em interpretações ou em simbolismos. Não que isso deva ser totalmente evitado ou ignorado, mas quando isso prepondera, o conhecimento acaba se tornando impreciso, com pouco embasamento e, em alguns casos, até se aproximando de um exercício de retórica, em que você convence pela beleza dos discursos que produz. Pode-se construir uma retórica brilhante para descrever um fenômeno, mas que esteja longe da realidade e que não seja confirmada por fatos. Nessa diferenciação que estamos apresentando, um conceito da ciência surge como essencial, o de falseabilidade ou falseamento. Falando de uma forma simples, é fazer desafios a uma teoria, buscar nela erros. É pegar uma consequência da teoria e então ir ver se essa consequência realmente acontece. Se não acontecer, a sua teoria está errada nesse ponto. Se eu teorizo que o meu método de ensinar é mais eficiente que o outro, quando eu aplicar o meu método no lugar do outro, os estudantes submetidos devem alcançar maior aprendizagem com o meu método. Se não alcançarem, então parece que o meu método não se confirma como melhor que o outro. Essa é a prova real de uma teoria que tem força maior do que simplesmente o discurso em favor da teoria. Veja que aqui está o X da questão científica, porque eu posso escrever um livro inteiro dizendo que o meu método de estudo é melhor e apresentar diversas justificativas para isso, justificativas teóricas. E aí, na hora da prática, a gente vê que ele não é melhor na verdade. A verdade, então, é o quê? É aquilo que acontece quando observado na prática aquilo que está sendo afirmado. A verdade é a prática e não apenas a construção teórica, se essa ainda não foi confirmada. Por isso a psicologia faz estudos de eficácia de tratamentos. Na teoria, todos os tratamentos funcionam e tem lá suas explicações da razão de funcionar. Na prática, alguns não funcionam ou funcionam em umas situações e não funcionam em outras. Observe como se apresentam artigos científicos empíricos. Eles têm um resumo da teoria e fazem, baseado nessa teoria, uma predição na forma de hipóteses que precisam ser comprovadas. A parte mais importante do artigo empírico é aquela em que ele descreve como organizou uma forma de estudar e testar aquelas hipóteses. E ainda costumam os artigos apresentar uma parte chamada de limitações do estudo, que são uma forma de autocrítica que os autores fazem a respeito daquilo que estão apresentando. Agora vejamos os textos psicanalíticos. Eles apresentam uma aplicação de seus conceitos sobre algum assunto, ou explicam algum fenômeno fazendo um exercício dos seus conceitos. O que eles fazem é produzir uma teoria específica construída em cima de uma teoria mais geral. O primeiro andar é sempre Freud. Em vez de se apoiarem em testes empíricos anteriores, eles fazem citações do que Freud propôs e apresentou. Não costumam testar as explicações que estão sendo apresentadas, assim como as teorias básicas de Freud não foram bem testadas por ele mesmo. No material tanto atual como no embasamento teórico, prepondera a prática do interpretacionismo, da decodificação de simbolismos, o uso de propostas de hermenêutica e semiótica aplicados em cima da linguagem que o paciente traz naturalmente, ou que a descrição de um fenômeno traz. O resultado é um produto com menos rigor nos critérios de aceitação e mais especulativo. É como se os fatos possuíssem menos importância do que as suas decodificações.
e essas decodificações pudessem até inverter os fatos. Por exemplo, você critica alguma coisa porque na verdade você ama essa coisa. Você procura por algo porque na verdade você detesta e não quer encontrar. Aconteceu um acidente porque na verdade inconscientemente a pessoa queria morrer. Então, qual é a verdade que está contida nessas explicações? A verdade é o corpo teórico da psicanálise. A psicanálise não se preocupa em realizar pesquisas de cunho científico rigoroso sobre os seus conceitos-chave. E isso não é apenas uma provocação ou uma acusação banal. Isso é constatável por todo mundo que conhece o processo. Alguns conceitos são formulados de maneira a fugirem desse tipo de confrontação, inclusive. Veja o complexo de Édipo, com seus acréscimos depois feitos por Lacan. Poderiam-se estudar crianças criadas em famílias com e sem a estrutura do pai castrador tradicional e observar se haveria diferenças nas personalidades dos dois grupos de crianças, assim encontrando influências da suposta atuação do pai, conforme colocado por Freud. Esse sim seria um trabalho científico para evidenciar a existência desse estatuto teórico sobre o desenvolvimento humano. Mas geralmente não há preocupação dos psicanalistas em se fazer esse tipo de investigação, pois não é essa a base do funcionamento dessa disciplina, e os seguidores estão satisfeitos com aquilo que Freud postulou e bem redigiu sobre isso. Além do mais, como eu disse, se uma observação nesse sentido for feita e não encontrar diferenças esperadas entre os dois grupos de crianças, a exigência de confirmação não encontrada será simplesmente diluída com uma suposição complementar do tipo: outra pessoa então deve ter assumido o papel simbólico do pai para essas crianças que não tiveram pai. Essa é uma explicação que pode até parecer que resolve o problema, mas na verdade ela está tirando a precisão da teoria. Outra diferença que se pode colocar entre psicologia e psicanálise está na tradução de teorias em aplicação técnica, prática. Disciplinas práticas que se baseiam em ciências têm como um de seus objetivos traduzir as teorias em aplicação. E quanto mais direta e bem estabelecida for essa aplicação, essa ligação entre as duas partes, melhor. Pense na engenharia e como os métodos são precisamente descritos. A psicologia não consegue esse grau de precisão, mas pelo menos ela se esforça nessa direção. Já psicanalistas costumam desmerecer métodos e técnicas bem definidos da psicologia. Na visão deles, isso é um simplismo, uma banalização da natureza humana, uma criação de regras impossíveis, um instrumentalismo capitalista. Psicanalistas acham que os esforços de controle da ciência, principalmente quando aplicados a áreas em que eles atuam, são, na verdade, uma coisa que não passa de fantasias que o homem inventou para lidar com a sua impotência no mundo. E com isso, eles não percebem o quanto esses esforços que eles estão enxergando como fantasias são, na verdade, importantes para separar explicações e procedimentos corretos de explicações e procedimentos equivocados. Em geral, psicanalistas não entendem a importância do método científico e assim dizem que a psicanálise não precisa fazer jus a esses métodos, ou que ela é um outro tipo de ciência. Na defesa dessa tese, valem-se de algumas considerações filosóficas que tratam das incertezas do saber, mas eles acabam se perdendo em minúcias e deixando escapar o fundamental sobre o saber científico. O que é afirmado precisa ser evidenciado.